Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Primeiro Stint. Hoje levantando poeira aqui, que a gente vai falar bastante do Rally dos Sertões. Está chegando, hein? A partir do dia 11 de agosto, Rally dos Sertões mais uma vez trazendo emoções fortes. E hoje o papo é muito legal porque é com um cara que o ano passado se propôs o desafio de pilotar e navegar ao volante de um carro. É isso mesmo, foi sozinho lá na cabine e completou ali o Rally, a maior edição do Rally dos Sertões com mais de 7.000 quilômetros. Estou falando do Youssef Haddad. Tudo bem, Youssef? Tudo bem, Thiago. Obrigado aí pelo convite. A gente poder falar um pouco aí sobre o Rally, que começou como sendo uma grande paixão e se tornou aí a nossa profissão, né? E olha, eu já dei aqui o spoilerzinho, né, do que aconteceu o ano passado, que você se propôs a fazer o Rally, o maior Rally dos Sertões de toda a história, mais de 7.000 quilômetros, sozinho. Onde é que você estava com a cabeça? Na verdade, esse projeto de correr sozinho nasceu lá atrás, né? Eu navego desde 2003, fiz meu primeiro Sertões navegando em 2005. E na minha primeira participação no Dakar, em 2009, tiveram 3 competidores que correram sozinho. E aquilo me deixou louco, assim, porque... Você com a planilha aqui... Exatamente. Que vai. Ó, eu tirei até o banco do navegador, né? E quando eu vi isso no Dakar e descobri que podia... aquilo desde aquela vez que eu falei, gente, um dia eu vou fazer isso, né? E eu sempre pilotei muito, né? Todo o desenvolvimento na Mitsubishi, eu que fazia todos os testes, eu que fazia durabilidade. Então, assim, a gente sempre teve muita intimidade também no banco do piloto. Só que para mim era sempre difícil tomar uma decisão de mudar de banco, porque eu tive uma carreira de navegador, assim, que eu tive a felicidade de sempre correr com os melhores pilotos do Brasil e disputar as principais provas. Então você falava, pô, eu vou sair do banco de navegador, onde a gente estava no topo, né, para começar do zero como piloto. Essa era mais ou menos a decisão a tomar. E isso pensando simplesmente em ser piloto, não ainda em somar as duas funções. E vinha com essa ideia, mas sempre postergando. Falava, o ano que vem eu vou pilotar. E aí recebia um baita convite para navegar. Eu falava, não posso perder essa oportunidade, não posso deixar de correr nesse carro, né? E aí foi indo. Quando chegou a edição, né, do ano passado, dos Sertões, quando começou a divulgação de ser o maior rally do mundo naquele ano, de ser a maior edição da história dos Sertões. Eu falei, gente, qual que era o meu planejamento? Correr um ano no formato que eu vou esse ano, pilotando com o navegador, e no ano seguinte acumular as duas funções, né? Já com a experiência de pilotar um Sertões. Mas eu entendi que assim, é aquela história de oportunidade. Então ia ser o Sertões histórico, e para fazer uma coisa histórica precisava ser ali. Sim. Né? E aí eu vim com essa ideia. Na hora que eu cheguei na Mitsubishi com essa proposta, a primeira reação foi todo mundo me chamar de louco, né? Falar, pô, que é isso? Isso não... Eu falei, não, gente, só que eu tava assim, eu planejei tanto isso que eu tinha muito embasamento do que eu estava falando. E aí falaram, ó, se você acha que isso daí não é loucura, a gente está com você. E aí, rapidamente, eu entrei em contato com alguns parceiros, algumas coisas, assim, e eu tive uma resposta dos patrocinadores imediata, assim, todo mundo comprou a ideia muito rápida, e chegou uma hora que eu me toquei e falei, gente, agora ferrou. Eu vou ter que ir mesmo, né? E isso vai ter que funcionar, vai ter que dar certo. E aí foi, até vocês viram no vídeo, toda a engenharia de fazer a gente adaptar um roadbook de moto no carro, tentando estar no melhor campo de visão
sem atrapalhar a visibilidade externa, fazer tudo isso funcionar, aprender a enrolar a planilha, né, que era uma coisa que eu não fazia, que o pessoal das motos que faz, e me preparar da melhor forma possível para isso. E acabou que deu mais certo do que as melhores expectativas, né, porque a gente completou a edição histórica, terminando entre os 10 primeiros colocados, né? E isso correndo num carro que é da primeira categoria, que é da categoria de produção. Então acho que foi uma experiência fantástica e vale destacar, né? Na verdade, 3 outros competidores tentaram fazer isso nos Sertões, na história dos Sertões, e nenhum completou. Mas não foi uma coisa inédita a tentativa. Sim. Mas foi inédito realmente conseguir terminar. Foi a primeira vez que completou e justamente na edição maior aí dos Sertões. Então acho que fica aí para a história. Esse é o botão que você mexe ali para planilha subir, é isso? Exatamente. Aí a gente adaptou fez uma alavanca um pouco mais longa, né? Que ela aciona um motorzinho elétrico, tá ali bem atrás da minha mão ali no volante, e aí você conseguia subir e descer a planilha conforme o odômetro, conforme a quilometragem. E eu acho que a questão do navegador não é só a planilha, né? É você ter também um elemento a mais na equipe, porque se teu carro quebra no meio do nada, ou enfim, se você tem qualquer dificuldade, que depois você vai precisar do apoio, ter o navegador ali ajuda muito, né? Então, isso também você abriu mão, né? Você abriu mão de um elemento dentro da sua equipe. Não, eu acho que o navegador e eu sou o maior defensor da classe, ele tem inúmeras funções. O roteiro, a navegação é o básico, né? Que é fundamental, mas é uma das funções. O navegador é quem acaba ditando o ritmo, né? Porque é natural você oscilar muito. O ano passado teve um especial que eu fiz em 6 horas e 50 minutos. Então, quando você tem alguém do seu lado, você percebe que você diminuiu o ritmo, a pessoa te dá uma puxada de orelha, ou você está abusando demais, ela também segura. Normalmente o navegador é quem tem o maior conhecimento de regulamento, tem o maior conhecimento técnico, né, para fazer uma intervenção mecânica se for necessária. Ou até a coisa mais simples que é trocar um pneu, né? Quando você está em 2 no carro, isso é muito mais rápido, isso é muito mais fácil, né? Então, assim, a gente abriu mão de tudo isso. Então, eu tinha que ir no briefing, eu tinha que marcar a planilha, eu tinha que montar a estratégia de horário, né? Eu tinha que fazer o controle. Você tem no Rally todo um sistema de controle, de largada, de tudo. Então era a coisa mais engraçada, porque assim, no primeiro dia você parava no controle, o cara ia abrir a porta do navegador. Eu falava, não, é do lado de cá, né? E aí no final era até engraçado, que eu chegava, o pessoal já vinha correndo na minha porta. Então, assim, eu tive que adaptar todas as funções. Que embora, assim, as funções de navegador para mim eram normal, né? O que eu estava estreando era como piloto. Então eu falo assim, e não é que eu estava estreando nos Sertões, foi a minha primeira prova pilotando no Rally, foi nos Sertões sozinho. Então foi uma loucura, mas assim, era uma oportunidade. Tinha que ser ali, acho que tinha que ser naquela edição, e deu certo. Eu acho que isso... Você chama a atenção para esse ponto, de que deu muito certo e deu de fato. Chegar entre os 10 nos Sertões é muito difícil, ainda mais com o nível técnico que a gente tem nos carros, né? Agora, em algum momento você chegou se pegou pensando ali, falando, caramba, que roubada. Teve algum momento que foi mais difícil? Na verdade, sim. Como era um planejamento há muito tempo, sabe quando você vem mentalizando e montando Sim. estratégias para qualquer imprevisto? Então, por exemplo, eu já tinha uma estratégia caso furasse o pneu e não furou. Eu tinha uma estratégia caso tivesse qualquer complicação, caso tivesse um acidente. Então, assim, eu vim mentalizando muito isso. Então, o Rally foi até certo ponto, até entediante. Porque eu estava esperando tanto imprevisto e a coisa foi fluindo tão bem, né? Na verdade, em 14 dias de prova, eu desci do carro um dia só.
né? Porque a gente teve, e foi a coisa mais maluca, né? No 10º dia, a gente foi cruzar um rio e acendeu a luz de óleo. Cruzei o rio, passou uns 600 metros, acendeu a luz de óleo no painel de motor. E eu falei, não é possível. Depois de tudo isso, eu vou ter um problema de motor aqui, né? Tipo, a prova já estava, os dias difíceis já tinham passado, tudo. E aí a luz acesa, né? Eu desci do carro, porque eu falei, gente, tem alguma coisa. E fui lá olhar e, na verdade, a água do rio fechou um curto no sensor, o sensor acendeu a luz, mas a pressão de óleo estava em ordem. Então, assim, foi o único dia que eu realmente precisei descer do carro e fazer alguma coisa, né? Fora isso, foi super constante. O carro foi fantástico, assim, a gente também trabalhou muito, né, nessa preparação do carro. Afinal, assim, o meu início de tudo como engenheiro, foi no desenvolvimento desses carros. A Triton Sport R é um carro que eu assinei o projeto, então era quase como um filho ali para mim. Então eu acho que o único momento que eu falei, será que acho que eu fiz uma loucura, foi até tava comentando agora há pouco, um dos dias eu andei 75, quase 80 quilômetros à noite. E aí, nesse momento, na escuridão, e aí eu estava com muita dificuldade, porque a luminosidade da planilha me atrapalhava a enxergar fora do carro. Então, eu apagava, eu olhava a planilha, eu decorava a referência e apagava a luz da planilha para conseguir olhar a estrada. E à noite a poeira não dissipa. Então, assim, o farol batia na poeira, já atrapalhava muito a visibilidade fora. Eu ficava aquele medo de errar uma referência e jogar a prova no lixo, né? Porque à noite tudo se complica muito. E essa operação de ficar apagando a luz da planilha, que lá começou a me deixar muito tenso. Porque eu falava, gente, se eu apagar a luz da planilha e tiver uma referência na sequência, e com uma observação, né? Como agora você recebe a planilha 1 hora antes da prova, o navegador, ele consegue, no deslocamento nessa 1 hora, dar uma olhada na planilha. Eu não tinha esse tempo. E além disso, eu tinha que enrolar a planilha. Então, assim, para mim, cada vez que o rolinho, a planilha no rolo passava, era uma surpresa. Eu não sabia qual que era a próxima referência. Então, qual que era meu medo? Numa dessa, ter uma curva muito fechada, ter um obstáculo, alguma coisa, e eu jogar a prova no lixo. Então, acho que foi o único dia que eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Mas foi curto, leva 1 hora e pouco aí nessa situação, o resto não teve arrependimento. E como sempre nos Sertões, a chegada compensa tudo, né? O alívio de ter concluído e já a ansiedade de partir para o próximo. E aí eu entro na pergunta. O quão mais tranquilo você vai esse ano, sabendo que o Rally tem a metade da distância, né? Um pouco menos da metade da distância, e também o fato de que você vai voltar, na verdade vai ter agora um navegador, né? Você fez esse projeto ano passado de pilotar sozinho e agora você vai com um navegador. Então, como é que você se sente e que tranquilidade que isso te traz? Na verdade é uma nova estreia, né? Olha que loucura, vai ser a primeira vez que eu vou correr com o navegador. Então é um caminho inverso, né? Depois de fazer os Sertões sozinho, agora eu já tenho a experiência da pilotagem, que eu não tinha até o ano passado, mas eu não tenho a experiência de ter alguém do meu lado. Embora eu estou me policiando muito até para não intrometer na navegação, né? Realmente confiar no navegador e me concentrar na pilotagem. Em relação aos dias, à quilometragem, eu acho que é um rally que promete muito mais do que o ano passado em dificuldade. Então, vai ser um rally muito mais curto, são menos dias, mas acho que os dias vão ser muito mais difíceis, muito mais pesados e vão medir muito mais habilidades do que o ano passado. Até porque você pode forçar um pouco mais, né, a prova, Sim. Porque você está ali muito mais concentrado do que estava... E o ano passado, o meu objetivo era terminar a prova. Então, assim, embora a gente fez 2º lugar na categoria e 10º na geral, nunca foi o nosso foco o resultado.
Claro que assim, a gente não foi lá e passeou. Pelo contrário, você não consegue passear nos Sertões. A gente foi lá, andou dentro de uma margem de segurança, andou num ritmo que a gente encontrou ali para estar ali pilotando, navegando. Chegava em trechos de navegação mais complicada, diminuía um pouco o ritmo. Esse ano, a gente não tem essa desculpa. Então, a ideia é realmente ir para disputar a categoria. A categoria está forte, são 7 carros dentro da categoria. Então, é tentar andar no ritmo dentro, claro, da margem de segurança que o Sertões exige, mas entrar num ritmo forte. Então, eu acho que assim, eu não acho que não dá para dizer que eu estou mais tranquilo esse ano, né? Também foi um ano planejado, não planejado a participação, né? Porque minha participação faz um mês que foi confirmada. Mas assim, ter um navegador do lado é um projeto antigo e eu acho que vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu não acho que vai ser mais fácil que o ano passado. Eu acho que é um rally que muito mais difícil de piso e eu vou ter muito mais cobrança que o ano passado. Né? O ano passado era até engraçado, porque assim, como a gente tem inúmeros amigos dentro do rally, tinha uma preocupação de todos, porque o Wilson está sozinho. Então você via até tinha uma energia muito bacana em você terminar cada dia. A própria organização, você chegava no controle, você cruzava a linha de chegada, você via que eles estavam tranquilos porque você estava passando, porque você... E esse ano não, esse ano eu estou em igualdade de condição com todo mundo. Então, ninguém vai aliviar para mim, não. Certeza que não. E, aliás, você vai em busca de um resultado muito importante, que é o que vocês têm chamado de tríplice coroa, né? E isso é muito curioso também, porque as tuas primeiras vitórias nos Sertões não vieram dentro do carro, né? Não. Isso que eu falo, a história minha com os Sertões é muito maluca, né? Eu tive a minha primeira ida para os Sertões em 2002. Na verdade, eu era estagiário na fábrica da Mitsubishi em Catalão, né? E a largada dos Sertões era em Goiânia. A gente estava muito próximo. E o então diretor industrial, que era o Luiz Rosenfeld, que foi quem me contratou na Mitsubishi, de última hora me liga, eu estava em outro lado da fábrica, e falou, tô passando aí, nós vamos lá em Goiânia, nos Sertões. E, assim, era meu sonho, né, ver aquilo. E eu acabei indo, e era para ir e voltar, a gente acabou ficando 4 dias, acompanhando até o primeiro dia de prova, e eu fiquei maluco com aquilo. Mas meu trabalho era na fábrica, era estar lá construindo já os carros de competição, mas só na parte de construção. E depois, em 2003, já no comecinho do ano, fevereiro, teve uma reformulação na equipe oficial da Mitsubishi e me chamaram para sair de Catalão para vir para ser o engenheiro responsável da equipe, né? E aí a gente fez um trabalho, a equipe estava em transição, veio de 2 anos muito ruins, foi 2001 e 2002, e 2003 começou o campeonato de forma muito difícil. Na época o Campeonato Brasileiro era muito forte, com 3 montadoras com equipes oficiais, né? Na época tinha a Mitsubishi, a Chevrolet e a Troller, todas com equipes de fábrica, e a gente foi conseguindo, junto com todo o time, desenvolver um trabalho de confiabilidade nos carros. E a gente teve, antes dos Sertões, tinha um rally muito forte, que era o Pro Brasil, era o Terra Brasil, largava no Rio de Janeiro e até Porto Seguro. E eu falo, foi um rally de virada, assim, que a gente era só apanhando. E nesse rally, o Giga, junto com o Marcelinho, venceram o rally. E dali para frente, a próxima prova era o Sertões, meu primeiro Sertões, né, como equipe mesmo. Eu falo, eu tenho até hoje a minha credencial lá. Uhum. E a gente venceu os Sertões em 2003, e depois, em 2004, a gente fez dobradinha, primeiro e segundo, com o Giga e o Marcelinho, e o Ingo Hoffman com o Palu no outro carro. E aí já em 2005, aí foi meu primeiro como competidor navegando. Então os meus 2 primeiros Sertões foram como engenheiro, e foram 2 vitórias. 2 vitórias como engenheiro. Exatamente. Da equipe, e aí vem 3 vitórias como navegador, é isso? Exatamente.
E aí eu corri em 2005 com o Maurício Neves, na equipe oficial também da Mitsubishi. Por isso que eu falo que assim, a minha carreira de navegador foi muito louca. Assim. A minha estreia já nos Sertões já foi na principal equipe da época. A gente chegou a vencer algumas especiais, a gente venceu 2 especiais, mas a gente teve uma quebra de motor e não brigou pela vitória. Aí 2007, 2008, e aí eu fui chefe de equipe geral da Mitsubishi. E 2006, 2007, e 2008, e aí eu corri com o Jean Azevedo, 2008 e 2009. Na verdade eu fiz junto com o Jean a transição dele da moto para o carro. A gente fez 2 sertões fantásticos, e foi em 2 anos que eu saí da Mitsubishi, né? E foi muito engraçado. Aí teve a parte mais louca, né? Eu falo que minha vida é cheia de mudanças assim, sem planejamento. De 2008, 2009, eu corria tudo, né? Corri o Campeonato Paulista, corri o Brasileiro, corri os Sertões, corri o Dakar, corria a Mitsubishi Cup, e naquela loucura que você fazia cheguei a fazer 28 provas no ano. Aí chegou o final de 2009, casamento marcado para começo de 2010, falei, eu tinha corrido 2009 o Dakar com o Jean, até a gente ganhou o prêmio melhor dupla estreante do ano. E eu falei, agora tá bom, já corri tudo, vou casar, vou parar de correr. E aí foi a história mais maluca, que aí eu recebi um convite para voltar para Mitsubishi como funcionário, né? Porque eu tinha saído, porque eu não queria morar mais em São Paulo. Sim. E aí me fizeram um convite para voltar para Catalão, para a fábrica. Aí eu falei, tá ótimo, né? Aceitei o convite, estava com passagem comprada para ir para Catalão, para já ver toda a parte de trabalho lá, ir atrás de casa e tudo. E na época o Giga Spinelli era diretor de competições da Mitsubishi. Quando ele, numa reunião de diretoria, ele ficou sabendo que eu estava indo trabalhar de volta na Mitsubishi em Catalão. E aí ele me ligou, falou, você não vai para Catalão, você vai trabalhar comigo, nós estamos mudando todo o departamento de competição, saindo de São Paulo, indo para Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, e se tua desculpa era não querer morar em São Paulo, não tem mais desculpa. E aí eu fiquei eu já tinha fechado com outro diretor para ir para Catalão, fiquei numa saia justa, mas para mim era melhor Mogi Guaçu, porque eu sou de Divinolândia, que está a 100 km de Mogi Guaçu. E falei, Giga, faz o seguinte, se você resolver internamente, para mim tudo bem. Só que é o seguinte, eu vou para trabalhar como engenheiro, eu não corro mais. Aí não, beleza, tá bom. E aí acabei indo para Mogi Guaçu, né? Comecei em 2010 em Mogi Guaçu e realmente não ia correr mais. E o Giga tinha um contrato com o Felipe Palmeiro, que é um navegador português, que ele tinha corrido o Dakar com ele, fizeram um 10º lugar no Dakar e tudo mais, e estava tudo resolvido. No meio desse processo, a gente tinha a Triton RS, né, que era um carro que disputava a Mitsubishi Cup, que era um dos carros que eu passei a cuidar. E quando eu comecei a treinar com o carro, testar o carro, chegou um dia, eu falei pro Giga, cara, esse carro, eu tinha acabado de ganhar o brasileiro, né? Fui campeão brasileiro em 2008 e 2009. Falei, Giga, esse carro ganha o brasileiro. E o Giga não estava andando aqui no Brasil. Aí o Giga, você tá louco, não sei o que. Eu falei, Giga, esse carro ganha o brasileiro. Aí chegou uma hora, o Giga falou, vamos fazer uma prova do brasileiro com esse carro? Já que você tá falando tanto do carro? Eu falei, vamos. Falei, beleza, vamos, né? Eu levo o carro, você corre. Aí ele chegou e falou assim, não vale a pena eu trazer o Felipe para correr uma prova de 2 dias. Você vai lá, e sei que tá trabalhando no carro, você conhece o carro, você vai lá e você navega para mim. Eu falei que eu não ia navegar mais. Falei, navega, tá bom, vamos lá. Resumindo, a gente foi uma prova em Botucatu, em Avaré, uma prova de 2 dias, 3 especiais, e a gente ganhou as 3 especiais, ganhou o rally. E aí, ferrou. O bichinho picou de novo. E aí virou um movimento dentro da Mitsubishi, né, para realmente fazer um carro para os Sertões. A gente estava 50 dias dos Sertões e foi uma loucura, porque
Uma coisa era o carro ali para correr o brasileiro, com o tanque pequenininho, a gente não tinha nem suporte 2 steps, a gente amarrou um pneu em cima do outro, uma coisa bem improvisada para ver o potencial do carro. Em resumo, a gente trabalhou aí esses 2 meses, né, virando noite para terminar o carro. Na minha cabeça estava tudo certo, que quem correria era o Felipe, e no meio do processo o Giga chegou um dia para mim e falou: ó, você que vai comigo. Eu falei: mas como assim? Ele falou: não faz sentido trazer o Felipe, você que está construindo o carro, você conhece o carro, e a gente se deu super bem na prova que a gente fez em Avaré, você vai correr comigo. E aí, resumindo a história, a gente venceu os Sertões 2010 e foi a última vitória de um carro nacional nos Sertões na geral. Depois que passaram a vir as naves Exatamente. Lá de 1 milhão de já euros. Tinha nave, né? Na verdade, a Volkswagen tinha ganho já em 2008 e 2009. E em 2010 tinha as BMWs aqui. Sim. E a gente com carro nacional, né? O primeiro carro e o único a etanol a vencer os Sertões. E o último carro nacional foi essa vitória nossa em 2010. E voltaram a vencer 2011, certo? Aí ganhamos 2011. Fizemos segundo, 12, 13 e ganhamos 2014 novamente. 14. Ou seja, juntando tudo, pentacampeão dos Sertões. 12 de engenheiro, 13 Exatamente. de navegador. Mas volta um pouquinho para trás, quando você vira navegador. Como é que foi essa chavinha? Porque essa parte aqui do Giga está mais do que explicada. Agora, um pouquinho mais atrás, quando você navega lá pro Jean, como é que foi essa virada de chave? Tipo, agora sou eu que vou fazer. A história do navegador é outra história bem engraçada, assim. Eu, lá atrás, eu comecei no off-road andando de Jeep. Mas eu nunca quis fazer passeio. Eu queria fazer prova. E na época, eu era menor de idade, eu não podia pilotar. E aí eu tive que aprender a navegar e pegar alguém emprestado para pilotar meu Jeep, porque eu queria competir. Então eu aprendi a navegar por isso. Sim. Só que aí entrei na faculdade, parei com as provas e tudo. Quando eu entrei na Mitsubishi, entrei no departamento de competição, eu já tinha navegado, né? Assim, regularidade, nunca velocidade. E eu comecei a participar muito dos testes do lado, mas como engenheiro. Né? Tanto que isso, eu falo assim, me apurou muito o meu feeling de acerto de carro, de ajuste de suspensão, de alinhamento. Eu ia sempre do lado dos pilotos testando, né? Principalmente o Giga e o Ingo, discutindo muito o acerto do carro, o que fazer, escutando muitos barulhos e tudo. Então, você acabou a ter muita tranquilidade de estar no banco do lado. Que também no cross-country, talvez a tranquilidade seja mais difícil do que a própria navegação. Mas não navegava e nem tinha essa ambição, né? Eu estava muito focado na minha função. E aí a gente teve um episódio também engraçado. A equipe era o Giga, o Ingo, e a gente fazia o carro do Clever Kohlberg com o Lorival Roldan, né? Eram os 3 carros. E a gente foi para uma etapa do brasileiro em Poços de Caldas, e o Lorival Roldan teve um problema pessoal que ele não conseguiu chegar para fazer o prólogo lá. Foi uma especial curta, acho que de 8 quilômetros, só que planilhada, né? Não era uma pista com reconhecimento. E aí precisava de alguém para navegar para o Clever, e como foi um problema pessoal, tudo, a organização, a CBA liberou para que outro navegador fizesse só o prólogo com o Clever, mas não tinha navegador. E aí o mesmo Luiz Rosenfeld, que lá atrás virou, olhou para mim e falou assim: pô, você não sabe navegar? Eu falei: sabe, eu sei. Falou assim: então cai para dentro aí e seja o que Deus quiser. Uhum. Só que o Clever vinha liderando o campeonato, então era o primeiro carro a largar. Então não tinha marca, não tinha nada. Em resumo, eu fui lá, naveguei para ele e a gente ganhou o prólogo, né? Então já deu aquela impressão, ficou aquela boa impressão. Assumiu a responsa e deu conta. Exatamente. Aí no ano, isso em 2004, né? Em 2004, a Pirelli tinha junto com a Mitsubishi um carro de desenvolvimento, que era um piloto de teste da Pirelli, o Sérgio Barata, e sempre navegava alguém da Mitsubishi. E era um carro para desenvolvimento. E aí, depois desse episódio com o Clever, eu comecei a navegar esse carro com o Sérgio Barata.
Naveguei as 2 últimas provas do ano, 2004, mas sempre focado no desenvolvimento, na engenharia. Chegou na primeira prova de 2005, na segunda prova, 2005, a equipe oficial era o Maurício e o Edgar Fabre, que hoje é o responsável técnico pelo Rally dos Sertões, e o Marcelinho e o Giga no outro carro. E eu estava correndo com o Sérgio Barata nesse carro de desenvolvimento. Na primeira especial, o nosso carro quebrou. E a gente estava lá no meio do mato quebrado, esperando o resgate. E o Edgar tinha passado recentemente por uma cirurgia, e na primeira especial ele passou muito mal. E aí os médicos não deixaram ele continuar na prova. E aí a CBA foi lá, ó, pro Maurício, você pode continuar na prova, desde que seja com um navegador inscrito na prova. E aí lembraram que eu estava lá no meio do mato quebrado. Quando vem, aparece um carro da equipe oficial da Mitsubishi lá, um carro de apoio, eu falei, vem pra cá que você vai navegar pro Maurício. Eu falei, mas como assim? Não, vamos, que já vai estar na hora de largar. Me pegaram, encontrei o Maurício no meio do deslocamento, me jogaram dentro do carro com ele, e a gente foi pra largada. E eu tremendo de medo, né? Porque o Maurício, na época, era ali entre os top 3. E eu falei, cara, agora... Ele falou, Maurício, você vai no ritmo que eu conseguir. Porque ele falou, não, fica tranquilo, você não tem responsabilidade nenhuma. Mas mesmo assim, né? Imagina, saiu, o que aconteceu com o Maurício? O navegador se atrapalhou. Em resumo, dali pra frente foram mais 4 especiais nos 2 últimos dias de prova. A gente ganhou as 2 últimas, né? E a gente andou super bem. No final a gente foi desclassificado, porque aí foram ver que o regulamento era divergente do que a CBA tinha liberado, que era ter a troca do navegador. Mas na hora que acabou a prova, o Maurício virou para a Mitsubishi e falou, eu quero que o Wilson vai ser meu navegador a partir de agora. E aí foi quando eu acabei indo para os Sertões, corri os Sertões com ele e corri o resto do campeonato. A gente acabou ganhando 2 provas no geral, tudo. Aí foi na hora que, por acidente, eu acabei virando realmente navegador. Que legal, que barato. Uma coisa que eu gosto de ouvir sempre, e eu sei que você deve ter várias histórias, vamos tentar selecionar aí alguma. Em 18 anos de Sertões, fez Dakar também, né? 8 Dakars. Qual o maior perrengue que você passou assim nesse mundo de competição? Cara, foram vários. Mas assim, para mim o principal realmente foi em 2010, no primeiro dia com esse carro, que a gente montou o carro, e não foi nem pelo perrengue do que a gente teve que fazer, mas foi a decisão que eu tive que tomar. A gente foi fazer o prólogo e eu lembro muito bem disso, né? Era, assim como está sendo esse ano, era a volta do Giga para os Sertões, né? Então o Giga já tinha ganho 2 anos e aí ele acabou ficando 2008, 2009 fora e voltou em 2010. Então volta do Giga, volta da equipe oficial Mitsubishi, todos os holofotes, e eu lá de navegador meio E a gente fez um lixo de um prólogo. Né? O carro saía de frente, eu sei que a gente fez 24º no prólogo. E aí foi motivo de piada, né? Eu lembro no dia da largada da primeira especial, todo mundo fazendo piada com a gente, não sei o que, mas cara, tinha 10 dias de rally ainda, tava tudo certo. E aí a gente largou o primeiro dia e vinha super bem, e a gente tinha no ponto de radar a parcial. A equipe passava por rádio, e aí a gente vinha liderando na parcial. E aí, sabe, na hora que fala, pô, vocês estão em primeiro, eu falei, não é. Sabe quando você fala, não é possível, né? Mas já que tá, vamos lá. Aí a gente, logo depois de receber essa notícia da parcial, a gente chegou atrás do Palmeirinha, do Paulo Nobre, que tava com uma BMW oficial da equipe da Alemanha, né? Da X-Ride. Na hora que a gente tá chegando nele, que eu fui pegar o rádio para pedir ultrapassagem, o Giga vira e fala para mim, quebrou. Eu falei, como assim quebrou? Não, quebrou. Aí, sabe quando eu vi, ele virou o volante e o carro não virou. Ele falou, quebrou a direção.
Aí eu falei, aí você fala, cara, aí para. Eu desci do carro e tinha quebrado o acoplamento da coluna de direção na caixa de direção. E aí você, naquele desespero, fala, cara, não é possível que a gente ficou 60 dias virando noite para montar esse carro e no primeiro dia nós vamos sair da prova. E eu consegui tirar um parafuso de outra peça do carro e colocar na coluna de direção. Só que o parafuso ficou curto. Pegou 2 fios de rosca só. E assim, aí eu apertei, falei pro Giga, mexe aí. O Giga mexeu o volante e falou, não, tá virando. Aí eu voltei, e ainda teve um episódio muito engraçado, porque eu tava dentro do cofre do motor e o capô fechou, me jogou para dentro do motor. Assim, não, foi uma, assim, a cena do... E aí eu voltei para dentro do carro, o Giga virou e falou para mim, e aí? Eu falei, Giga, tá tudo resolvido. Ele falou assim, mas pode andar em ritmo de prova? Eu falei, Giga, tá resolvido, vamos embora. E aí a gente andou o resto da prova, assim, no que dava para diminuir um pouco esse prejuízo do tempo parado, né? E beleza. Aí na hora que chegou na equipe, que os mecânicos viram aquilo, e aí eu não sei o que eu tava fazendo, foi lá e chamaram o Giga primeiro. E eu sei que o Giga veio louco e falou pra mim, você tá louco, cara? Eu não sei o que. Eu falei, Giga, deu certo, não deu? Ele falou, confia no pai. Deu certo. Eu falei, então vai. Eu falei, você não sabe tanto que eu rezei a cada curva. E ainda teve um trecho que era muito engraçado, porque tinha um barranco sempre do meu lado. Então, toda hora que ia fazer curva para a esquerda, eu falava, se essa direção não virar, vai dar errado. Então, eu acho que foi assim, o dia que mais me marcou pela situação como um todo. Tiveram outros dias que a gente teve que se virar de alguma forma, mas eu acho que assim, aquele dia quase ter ido embora a prova no primeiro dia e ter assumido uma irresponsabilidade que acabou dando certo, acho que foi um dia que marcou bastante. Mas é isso, esse é o nível de competitividade dos Sertões e que bacana te ouvir contar essas histórias, principalmente com os resultados que vocês tiveram. E, bom, estamos encaminhando aqui para o final, mas eu queria desejar toda a sorte agora nessa nova estreia, como você falou, né? Nessa estreia agora tendo um navegador ao seu lado. Tomara que você possa voltar também com ótimas histórias e com mais alguns troféus aí para a estante. Obrigado, Wilson. Eu que agradeço o convite. Espero voltar sem precisar contar a história de perrengue. Essas são aquelas histórias boas, mas que a gente espera não somá-las, né? Mas é isso. Obrigado. Acho que amanhã a gente tá indo para Petrolina. É uma nova estreia. E é o que eu falo sempre, assim, acho que com 18 anos de Sertões, a gente ainda tenta buscar o que nos dá o frio na barriga da primeira vez, né? Eu acho que da primeira vez como engenheiro lá em 2003, a primeira vez navegando em 2005, eu acho que enquanto o rally conseguir criar isso dentro da gente, trazer esse frio na barriga, essa ansiedade, essa motivação, a gente vai estar inventando alguma coisa diferente para fazer. E a gente vai estar acompanhando com toda certeza. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gostou, inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito. E principalmente participe aí nos comentários. Diga o que você achou, discorde de alguma opinião que a gente deu. Enfim, participe sempre aqui com a gente no Primeiro Stint, tá legal? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!